Boa noite. Boa noite para quem segue o reumatologista. Vamos iniciar nossa live com o nosso tema e nosso convidado. Boa noite, doutor Reiman. Tudo bem, Cláudia? Como é Tudo que bom? tá? Tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Um prazer enorme recebê-lo aqui no Instagram do Reumatologista, que é o perfil oficial da Sociedade Brasileira de Reumatologia, para os pacientes, para a família e para os interessados na reumatologia de um modo geral. Hoje, nosso convidado é o Dr. Roberto Reiman, doutor em reumatologia pela Universidade Federal de São Paulo, foi coordenador do ambulatório da Universidade Federal de São Paulo de 2005 a 2015, médico do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e membro da Comissão de Dor, Fibromialgia e outros reumatismos de partes moles da Sociedade Brasileira de Reumatologia. É um prazer enorme receber o senhor aqui nesse espaço. Nós vamos falar um pouquinho sobre a valorização e o acolhimento da dor na fibromialgia. Nós sabemos que, para o paciente, a jornada do paciente é muito complexa, né, doutor? O senhor que trabalhou anos coordenando deve ter visto milhares de casos com diferentes formatos de apresentação. E isso dá uma experiência muito grande para a gente falar de um assunto tão delicado, que é a valorização da dor. O senhor está me ouvindo direitinho? Sim, tá perfeito. Pronto, perfeito. Então, para começar, vamos falar um pouquinho a respeito da jornada do paciente. É fundamental entender que essa jornada não começa dentro do nosso consultório, né? Essa jornada começa com os primeiros sinais, os primeiros sintomas, e quando chega ao reumatologista, muitas vezes já é acompanhado de grande sofrimento, de um grande percurso, né? E eu queria que o senhor começasse falando como é que o médico que recebe um paciente com fibromialgia, como é que vai ajudar nessa jornada, nesse entendimento a respeito da dor, da fibromialgia, dentro de um contexto do paciente. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje à noite. Falar de um tema também que eu gosto bastante, que é a fibromialgia, que me dediquei muitos anos no estudo e no tratamento de pacientes com fibromialgia. Agradeço muito à Sociedade Brasileira de Reumato, agradeço o teu convite, Cláudia, e, bom, vamos falar então da jornada do paciente com fibromialgia. O paciente com fibromialgia, né, é um paciente que muitas vezes ele chega no seu consultório já com, às vezes até sem saber o que ele tem, né? Passou anos a fio de consultório em consultório, fazendo vários exames e muitas vezes sem saber se alguém dá um diagnóstico, até que finalmente alguém chega em fibromialgia, vão começar a te tratar e tudo isso. Então, muitas vezes o paciente até está sofrendo porque acho que é uma coisa extremamente grave, é, e assim por diante, né? Extremamente grave, ou não sabe o que tem, ou acha que, ou está completamente perdido porque ninguém dá uma luz do que ele tem. Então, isso é um grupo de pacientes, né? Então, que levam de 5 a 10 anos, às vezes, para fazer o diagnóstico. Outro grupo de pacientes são aqueles pacientes que já têm esse diagnóstico, mas por vários motivos, ou não encontraram o médico adequado, ou seja lá qual for o motivo, passaram por vários médicos, não tiveram um resultado adequado do tratamento e continuam em sofrimento. Porque realmente, assim, a fibromialgia, dependendo do grau de acometimento, ela pode trazer um grande sofrimento para esses pacientes. Então, muitas vezes não foram nem acolhidos pelo médico, né? Precisa de muito acolhimento desses pacientes pelo médico e assim por diante. Então, a jornada, às vezes, o paciente com fibromialgia pode ser uma jornada mente extremamente dolorosa e sofrida, né? Dependendo do grau de acometimento, dependendo da forma como ele está sendo acompanhado, de como ele foi acompanhado, de como foi feito o diagnóstico, do que foi explicado para esse paciente o que é fibromialgia. Às vezes eles chegam com o diagnóstico, mas não tem informação adequada. Às vezes eles têm informação adequada, mas a família não entende eles, e aí eles sofrem por causa disso, porque a família não acredita neles. Então, você tem os mais variados sofrimentos nos pacientes com fibromialgia. Uma coisa que me chama muito a atenção no consultório é o rótulo, né? Quando dá o carimbo de fibromialgia,
parece que nada mais pode acontecer na vida desse paciente, que ele deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma fibromialgia. Então, toda vez que ele procura um outro médico, é tudo colocado na conta da fibromialgia. E isso é uma coisa que eu tento sempre conversar com o paciente, que ele pode sentir outras coisas, que ele pode ter outras doenças, que ele pode ter melhora de outras coisas, que não seja só rotulado a fibromialgia. E eles chegam muito cansados também, porque muitas vezes foram em médicos que viu um ombro, olhou uma lombalgia e não olhou o contexto, né? E eles chegam na gente muito cansados dessa trajetória, né? Dessa procura, dessa busca de não se sentir bem sem ter um saber por quê, não é? Então, isso que você falou é verdade. Então, tem aqueles pacientes que têm um rótulo de fibromialgia, né? Ah, esse é um fibromialgico, esse é, né? Então, não existe isso. A fibromialgia tem que ser encarada como qualquer outra doença, né? E o paciente com fibromialgia pode ter outras coisas, pode ter hipertensão, diabetes, pode ter lombalgia, pode ter artrite reumatoide, ele pode ter outras doenças e precisa ser encarado como um todo, né? É, e realmente, assim, muitos pacientes vêm cansados porque o paciente com fibromialgia muitas vezes não é acolhido pelo médico. Tem alguns médicos que, talvez por falta de alguns não acreditam na fibromialgia, porque acho que não estudaram o suficiente, né? Ou não estão entendendo o sofrimento do paciente. Quem estuda e quem atende paciente com fibromialgia entende que isso é uma coisa que existe mesmo, né? Quem não estuda e não vê, realmente acaba não entendendo direito os mecanismos da fibromialgia e começa a pôr isso em dúvida. Mas é uma doença bem estabelecida e tem tratamento, e tem segmento, assim, basta só procurar o médico adequado para ser tratado, né? E realmente, ele vai sofrer, às vezes, a própria família, às vezes, não vai entender o que que é. Vai ser importante para o próprio médico, percebendo que a família não está apoiando o tratamento do paciente, às vezes chamar a família para explicar o que que é a fibromialgia, para explicar por que que a pessoa sente os sintomas, por que que ela piora com determinadas situações, por que que ela piora, por exemplo, quando ela tem alterações emocionais. A partir do momento que a família começa a entender, e às vezes o próprio paciente também começa a entender melhor, eles começam a reagir diferente frente às dificuldades da fibromialgia, começam a agir positivamente frente a essas dificuldades, e ajudam e dão apoio no tratamento do paciente. Como é que nós, médicos, eu acho que a gente, reumatologista, a gente já está mais habituado com isso, mas como é que um médico, seja reumatologista ou seja um médico habituado, assim, de que se interessa pela área, né, de atuação, como é que ele pode ajudar o paciente? Porque o paciente ele vai ao médico sozinho. Como é que a gente pode interferir de orientar esse paciente a se comportar diante da família, a se comportar diante dos amigos? Muitas vezes o paciente é taxado assim, você reclama o tempo todo, você tá achando ruim o tempo, você tem dor o tempo todo. Será que você não tem uma doença perigosa? Como é que a gente orienta esse paciente a se expressar? Então, primeira coisa, tem que prestar atenção se o próprio paciente entendeu o que é a fibromialgia, porque se ele não vai conseguir explicar isso para ninguém, às vezes vai dar uma ideia errada para a família, para os amigos, e ele mesmo vai ter uma ideia errada. Então, assim, a educação do paciente é essencial, né? Educação do paciente, explicar como é o tratamento, traçar metas de tratamento e tudo isso. A partir do momento que você percebe que o paciente entendeu o que é a fibromialgia, aí ele pode te traçar quais são as dificuldades que ele está tendo. Ele pode falar, olha, minha família, chega em casa, todo mundo olha para minha cara, acha que eu sou louco, acha que eu sou Maria reclama das coisas, Maria das dores. É, Aí, assim, se a paciente está tendo dificuldade de explicar isso para a família, eu chamo a família mesmo no consultório e explico. Olha, tal pessoa tem dor por isso, por isso e por isso. Nessas situações ela vai sentir mais dor, nessas situações ela vai sentir menos dor. A doença é real, a dor é real, a dor não é imaginária, não é psicológica, né? Porque muita gente taxa a fibromialgia de dor psicológica, a dor emocional. A parte emocional tem uma importante, porque você pode ter Isso, diabetes, pode ter apesar de hipertensão, porque você está alterado do ponto de vista emocional, porque você não pode ter dor, porque você está mais nervoso, porque você está deprimido, né?
E a gente sabe que a dor, as áreas cerebrais da dor estão em proximidade com as áreas emocionais. Então, elas sofrem até uma influência maior da parte emocional. Mas a dor que o paciente sente é uma dor real. Real. Isso tá provado em estudos de imagem cerebrais, que ele sente mais dor, ele tem mais área de dor no cérebro. Então, e é uma dor importante. Então, e não tem nada de dor psicológica e emocional. E Então, nem assim, é que tivesse, importante. né? E nem que tivesse, Então é porque importante. uma dor psicológica, uma dor emocional também deve ser tratada, né? Sim, também, sem dúvida. Veja bem, a partir do momento que alguém está em sofrimento, alguma coisa está errada, né? A questão é só como vai ser encarada e como vai ser tratada. E tem que dar apoio, não adianta. A falta de apoio só vai piorar mais ainda a situação desse paciente e vai trazer mais sofrimento, né? Uhum. O senhor acha que vale a pena incentivar os pacientes a entrar em grupos de apoio? Hoje a gente tem grupos de apoio espalhados no Brasil todo e eu acho que com a pandemia também houve oportunidade até deles se comunicarem via virtual, né? O senhor acha que os grupos de apoio são importantes nesse contexto de ajuda, de acolhimento, dele não se sentir sozinho dentro de um contexto? Eu acho que é importantíssimo, né? Eu vou falar, na pandemia, muitos pacientes com fibromialgia sofreram muito por perder convívio social, às vezes convívio familiar, além de outros problemas, mas a pandemia trouxe aumento do sofrimento dos pacientes com fibromialgia, isso é um fato que está muito claro aí, que a gente percebeu. Agora, sim, a partir do momento que os pacientes com fibromialgia percebem, eu não sou o único com todos esses problemas, tem mais gente que tem determinados problemas. E também percebem, assim, no convívio, eu tenho problema desse jeito, talvez a forma como você resolver com a tua família serve para mim. Então, assim, a partir do momento que eles têm outros exemplos de pessoas que têm as mesmas dificuldades, e elas começam a perceber, eu não sou a única pessoa que tem isso. É uma situação que eu não vou dizer, não é nem rara, é uma situação frequente. A fibromialgia é uma doença frequente. Então, essas situações não são situações raras. Então, a partir do momento que o paciente começa a perceber que ele não é o azarado da vida, mas que, pelo contrário, ele tem uma doença, que outras pessoas têm a mesma situação e passam pelas mesmas dificuldades, e algumas conseguem resolver de determinadas formas e outras de outras formas, e que algumas dessas formas vão servir para elas resolverem seus problemas. Sim. Então, o convívio é extremamente importante, é benéfico, e a gente sabe disso. Tem estudos demonstrando, a gente vê isso na prática clínica. Eu acho que é extremamente importante. Até mesmo perceber que a solução talvez seja variada, né? Não é uma solução igual para todos, mas uma solução Exatamente. variada. E essa experiência de outras pessoas vai servir E ela a pode pegar luz, um pouquinho um da experiência contorno. de cada pessoa, né? Pegar um pouquinho, Exatamente. pegar um pouquinho da experiência de cada pessoa e pegar o que é bom para ela e tentar experimentar para ajudar, né? Exatamente. Dentro desse contexto, eu vou depois até falar um pouquinho do tratamento não medicamentoso, mas como é que a gente lida para explicar ao paciente a medicação? Por ser uma doença crônica, o paciente vai sempre precisar de medicação, a medicação é sempre igual. Como é que a gente explica para o paciente essas necessidades medicamentosas? Que a gente sempre Então, tenta dar um mínimo, né? Dentro da. Então, antes da gente falar da medicação, a gente precisa explicar para o paciente como é que serão os sintomas dele, né? Sim, Então, ele precisa entender que ele tem uma doença crônica. Essa doença crônica não tem cura, tá? É uma doença crônica que ele vai ter os sintomas provavelmente para o resto da vida. Se eu falar assim, que nenhum paciente meu se livrou totalmente da dor, a gente vê um ou outro paciente que acontece isso, mas a grande maioria isso não acontece. Então, assim, como é que eu vou tratar um negócio que o paciente vai sentir dor para o resto da vida? Então, eu vou explicar para ele que o objetivo do tratamento é fazer com que a gente amenize os sintomas ao mínimo possível para que esses sintomas deixem, vamos dizer, de ser sentidos ou de causar sofrimento durante o dia, que ele possa, assim, não é que ele que acostume com a dor, não é nada disso, né? Porque alguns pacientes chegam revoltados falando, olha, meu médico falou que eu tenho que acostumar com a dor. Não, você tem uma dor forte, você tem uma dor de uma determinada intensidade, e o nosso objetivo é reduzir esta dor para níveis que você possa viver de bem com ela.
tá? Se você ficar sem dor, melhor ainda, mas o objetivo é fazer com que você reduza a dor e você nem perceba que você tem a dor, vamos dizer, né? E assim, o medicamento é uma parte desse tratamento que talvez não é tão importante como um medicamento para tratar o diabetes, para tratar a hipertensão, mas é um no tratamento. Então é um aspecto do tratamento, mas a gente não tem nenhum remédio atualmente que você chegue e dá e você elimina a dor. Isso não existe. Eventualmente você melhora bastante, né? Mas assim, a porcentagem de melhora da dor também é em torno de 50% a 60% com as medicações. Por isso que só as medicações no tratamento não são o suficiente. E quais são esses medicamentos que a gente utiliza, né? Então, assim, você prescreve um antidepressivo para tratar a fibromialgia, o paciente começa a olhar na tua cara e fala, doutor, eu não estou deprimido, eu não Eu acho que a estou. primeira coisa super importante de explicar é por que nós usamos os antidepressivos em muitos pacientes, né? Porque ele já, se ele vai ler a bula, ele já vai falar, ele está achando que eu tenho depressão e não me disse. É a Ele acha primeira que a minha sensação dor que é eles têm. imaginária da depressão. Tratando minha depressão, vou ficar bem. E o que eu falo para ele é o seguinte: você pode ser o cara mais feliz do mundo, não está deprimido nem nada, mas você tem fibromialgia. O tratamento da fibromialgia é com esses medicamentos. Porque esses medicamentos agem neurotransmissores, que, vamos dizer, no caso dos antidepressivos, são a serotonina e a noradrenalina, que no paciente com fibromialgia existe uma deficiência da disponibilidade desses neurotransmissores, quer dizer, eu estou falando de uma forma grosseira, né? O Sim, sim. negócio é muito mais complexo. Mas, assim, existe um problema de disponibilidade desses neurotransmissores e esses antidepressivos vão atuar nesses neurotransmissores. Esses neurotransmissores são responsáveis pela transmissão de analgesia, pela diminuição da dor pelo cérebro. Então, se a gente tentar corrigir esse distúrbio desses neurotransmissores, a gente vai estar ajudando a diminuir a sua dor. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, mas o teu tratamento para fibromialgia é com esse remédio. Não adianta te dar um analgésico simples ou anti-inflamatório, que o mecanismo que o analgésico simples ou anti-inflamatório vai atuar para tratar a sua dor é um mecanismo completamente diferente e é ineficaz para tratar a fibromialgia. Então, é importante explicar isso Olho para o aqui modulador, que muitas vezes são anticonvulsivantes ou ansiolíticos, né? Quer dizer, são usados também para ansiedade. O paciente vai falar, poxa, mas eu não estou ansioso, eu estou com dor. Você vai ter que explicar a mesma coisa. Eles vão atuar diminuindo neurotransmissores que aumentam a dor. Então, esses neuromoduladores, eles diminuem o quê? A transmissão da dor para o cérebro. Porque o paciente com fibromialgia tem um aumento, ele tem uma coisa que a gente chama de amplificação dolorosa. Ele sente mais dor que a população normal, né? Se eu chegar a dar um beliscão em alguém que tem fibromialgia e alguém que não tem, com a mesma intensidade, a pessoa que tem fibromialgia vai sentir muito mais dor do que aquela pessoa que não tem. Isso acontece porque mecanismos que diminuem a dor, os mecanismos que são mediados por neurotransmissores, a serotonina e a noradrenalina, que são inibidores da dor, eles estão defeituosos, vamos assim por dizer, e mecanismos que transmitem a dor para o cérebro estão funcionando a mais e estão transmitindo mais dor do que deveriam. Então, os neuromoduladores vão atuar nesse pedaço, transmissão da dor para o cérebro, diminuindo essa amplificação da dor. Então, a gente usa esses medicamentos para diminuir essa amplificação dolorosa que o paciente sente, né? Tentar diminuir a sensibilidade, tentar enganar a intensidade da dor, reduzindo a intensidade da dor do paciente. teve duas passagens que passando o olho, passa rápido, mas às vezes a gente pega um comentário, né? Uma pessoa falou assim, então quer dizer que eu vou ter que sentir, a dor é para sempre, eu vou ter que sentir dor para sempre? Porque a gente falou de amenizar a dor, que ameniza com tratamento medicamentoso em 50%, mas queria falar que assim, não é um decreto que você vai sentir dor para sempre e vai ser dessa forma para sempre. A gente trabalha muito, e eu acho que todo reumatologista concorda com isso, que a gente trabalha procurando qualidade de vida. Nós estamos muito acostumados a falar de doenças crônicas e as que são muito populares. Hipertensão, diabetes não é uma doença fácil, boa de ser tratada e que o paciente fica bem o tempo todo.
Mas quando o paciente recebe um diagnóstico de uma hipertensão, que é uma doença crônica, de um diabetes, que é uma doença crônica, ele não se assusta tanto como quando tem os diagnósticos reumatológicos, mas por falta de ouvir. E eu acho que a nossa função aqui, tá, nessa noite aqui, é justamente essa, né? Expandir, espalhar o que é a reumatologia e o que a gente conhece, para também normalizar que essas coisas existem. E o paciente, ele é o que vai, na verdade, atrás, ou atrás do médico que conhece fibromialgia, ou atrás, porque depois que sai, eu falo sempre isso no consultório, eu falo, eu converso, eu explico, mas a partir do momento que ele sai da porta do meu consultório, é com ele. É ele que tem que saber traçar as metas, e vai ser um medicamento ou vai ser outras estratégias não medicamentosas que a gente vai falar, mas só ir ao médico também não vai adiantar. Então, existe uma questão de protagonismo dessa história, né? Eu sempre falo assim, que você é que vai mandar e que vai atuar nessa melhora. Então, mesmo que seja um diagnóstico crônico, não é que tem que sentir dor todos os dias, para sempre. E a gente vai tratar de melhorar a qualidade desses pacientes, não é isso? Então, isso que você frisou é muito importante. Você vê que até os estudos, o que eles levam hoje em dia mais em consideração é a qualidade de vida do paciente. Porque a gente observa que, às vezes, diminuir a dor não é o suficiente para melhorar a qualidade de vida do paciente. E o paciente com fibromialgia não é só dor que ele tem outros distúrbios. Ele não dorme bem, ele tem fadiga, ele tem distúrbios cognitivos. O que são distúrbios cognitivos? Dificuldade de raciocínio, dificuldade de memória. Tudo isso fazendo parte do quadro da fibromialgia. Se a gente fosse focar só na dor, muitas vezes a gente não vai conseguir melhorar a qualidade de vida dele. Então, quando a gente trata o paciente com fibromialgia, a gente leva vários aspectos da doença. E não é assim, quando eu falo que ele vai ter dor, vai ter um quadro crônico, não estou querendo dizer que ele vai estar sofrendo para o resto da vida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não vou suprimir a dor a 100%, porque se eu prometer isso, eu estou prometendo uma coisa que não existe. Mas o meu objetivo vai ser o quê? Melhorar e mudar a vida dele, mudar a qualidade de vida para que ele tenha uma vida de boa qualidade. Eu acho que uma vida de boa qualidade é aquela vida onde a dor não está te atrapalhando, é uma dor com uma intensidade baixa, é uma vida que você consegue dormir melhor, é uma vida que você não tem mais aquela fadiga durante o dia, que você consegue fazer suas atividades diárias, é uma vida que você melhora a parte de raciocínio, pode trabalhar o que você não estava conseguindo trabalhar antes, pode voltar à vida normal. Então, esse é o objetivo do tratamento. É importante ele saber que é uma doença crônica, porque provavelmente, durante a vida, vão ter períodos que ele vai ter uma piora e uma melhora. E por que eu acho que é importante ele saber isso? Porque, assim, o paciente com fibromialgia, na hora que ele melhora, ele fica muito feliz. Mas na hora que ele dá uma piorada, é como se fosse o Exatamente. câncer. Aquele paciente que está com câncer, qualquer sintoma que ele tem, ele já fala, nossa, voltou minha doença. Então, o paciente com fibromialgia começa a ter uma piora da dor, ele fala, nossa, vai voltar aquele sofrimento todo que eu tive. É importante você falar para ele que é normal ele ter períodos de melhora e piora e que vão se resolver. Por quê? Porque na vida a gente tem momentos de estresse, na vida a gente tem momentos que a gente passa por dificuldades e que vão influenciar a fibromialgia. A partir do momento que ele entender que esses momentos de estresse, esses momentos de dificuldades da vida por algum motivo vão dar uma pioradazinha na fibromialgia, mas depois a vida voltará ao normal, ele vai poder entender que não é o fim do mundo nessas exacerbações, que ele tem que dar um jeito, melhorar a situação que ele está passando de estresse, ou seja lá o que for, e que depois a fibromialgia depois voltará aos níveis baixos de sofrimento, como ficaram depois do início do tratamento. Então, E o antes que ele saiba, oposto. E o oposto assim, a também. educação da fibromialgia é o essencial, né? Agora, assim, outra coisa que você fez, a comparação com hipertensão e com diabetes. Eu costumo comparar muito isso com meus pacientes. Por quê? Porque, assim, uma dificuldade para quem trata a dor é o seguinte, o paciente com dor chega e fala, pô, mas eu vou ter que tomar o meu remédio para dor para o resto da minha vida? Exatamente. Aí eu chego e falo, se você for hipertenso, você não vai tomar o teu remédio para o resto da tua vida? Se você for diabético, você não vai tomar um remédio para o resto da tua vida? Então, não estou entendendo a diferença. Você tem uma doença chamada fibromialgia, que é provavelmente para o resto da tua vida, você vai tomar medicação quando precisar para o resto da tua vida. Da mesma forma que você vai tomar para a hipertensão e para o diabetes, E né? para todos terão estratégias
de hábitos de não medicamentosos que pode levar você a não precisar daquele remédio 100% do tempo Ex- ou 100% do tempo. Exatamente. E uma coisa que eu acho Que nem o interessante diabético, que nem o diabético, vai fazer a dieta, vai fazer tudo isso, às vezes ele não é precisa da medicação. uma É, que coisa que nem eu acho hipertenso, vai interessante física, vai ter também é que que eles não. mudar os hábitos. Então, Sim, tudo isso a gente. Agora sim, por que que o paciente. Por que quando você fala dor, o paciente também ele fica mais assustado do que se você fala hipertensão ou diabetes? Porque diabetes e hipertensão são doenças silenciosas, às vezes não dão sintomas. é. Você fala dor, nossa, já estou sofrendo, né? Então, por isso que quando você fala que você vai ter dor crônica, o paciente se assusta, né? Porque, nossa, vou ter sofrimento crônico. Não, não vai ter. A dor tua vai persistir provavelmente pro resto da vida em níveis talvez até imperceptíveis, mas sofrimento, nosso objetivo é que você não tenha sofrimento para o resto da vida. Nosso objetivo é que você tenha uma qualidade de vida adequada, que você possa curtir a vida sem sofrimento até o final da sua vida. Esse é o objetivo do tratamento e é isso que a gente almeja. E é possível, tá? Não é uma coisa. Isso é Agora, importante, é possível. é possível, que importante. O tratamento depende do paciente mais que do médico. O médico tem que deixar claro que ele é um parceiro, que ele está jogando no mesmo time que o paciente, porque às vezes o paciente acha que o médico está do outro lado, ou às vezes o médico não foi claro o suficiente para falar que está do mesmo lado que o paciente. Nós estamos no mesmo time. Só que não adianta eu te prescrever um remédio e você não tomar. Não adianta a gente traçar uma meta de como vai ser as outras medidas não medicamentosas e você não cumprir, né? É, eu preciso da ajuda do paciente, como ele precisa da minha ajuda para poder tratar. Então, é uma espécie de parceria onde o paciente tem um protagonismo importante. Ele vai decidir o que que ele pode fazer hoje, as metas que ele quer, como é que ele quer ter o futuro, o que que ele vai tentar mudar na vida, e a gente está lá para ajudar ele para conseguir essas coisas. A gente falou do paciente procurar a gente muito quando piora, né? Uma situação importante é também quando melhora. Não deixar de ser vigilante quando apresenta a melhora, porque essa melhora tem que ser persistente. Então, normalmente, quando você dá uma melhorada, você relaxa das coisas que você está fazendo. Essa pandemia, eu vi muito isso. A própria dificuldade, impossibilidade de manter os exercícios, fechou a academia, fechou pilates, no medo de andar na rua, os pacientes ficaram mais sedentários e mais estressados, né, com todo o contexto, porque todo mundo ficou bem mais estressado, consequentemente mais dor. Então, assim, já foi um prejuízo enorme, não só de você estar estressado, mas de você estar menos ativo. Então, o que você está colocando é extremamente importante, né? Então, assim, o paciente tem que ter compromisso com ele mesmo. Nós estamos numa pandemia, minha academia fechou. Ah, não sei, vou comprar alguns aparelhos, vou fazer ginástica em casa, vou fazer algum exercício, vou me virar. Então, assim, é essa parte que às vezes falta para o paciente. E eu não posso fazer exercício no lugar do paciente, né? Já que a gente está falando de exercício, vamos falar de exercício. Exercício é o principal tratamento da fibromialgia. É mais importante que medicamento. Tem paciente com fibromialgia que se livra totalmente dos medicamentos e fica totalmente sem dor só com atividade física. E eu falo para os meus pacientes com fibromialgia, não existe tratamento de fibromialgia sem atividade física, ponto. Se você não está fazendo atividade física, pode estar fazendo com todo o resto. Você não está tratando a fibromialgia, tá? Porque se existe uma medida que é totalmente comprovada pela literatura e que tem bastante sinais e que realmente ajuda, é a atividade física, muito mais que medicamentos. Então, isso tem que deixar claro para o paciente. Agora, assim, onde o paciente vai entrar nisso? Ele vai escolher a modalidade do exercício. Eu não vou impor a modalidade, porque a gente sabe que a maioria das modalidades de exercício não funcionam para esse paciente. Então, ele vai escolher a modalidade, ele vai escolher, a gente vai definir a intensidade. Por quê? Porque a atividade física tem um pequeno problema no tratamento. Muitas vezes você começa a atividade, piora a dor, piora a fadiga.
vai reduzir a intensidade, né? Mas cabe a ele seguir a risca, achar essa intensidade adequada ou em conjunto com o médico achar e ir aumentando gradativamente, né? E ter a regularidade disso, né? Porque não Isso é adianta, essencial, para as pessoas. A gente está falando de exercício e que o exercício ele vai ser essencial, muito mais dos pilares essenciais do tratamento da fibromialgia. E não tem como fazer pelo paciente, então a gente tem que incentivar o paciente a fazer, porque muitas vezes vai para uma academia. Não tenho dinheiro para pagar academia. A gente vai ter que usar a criatividade com o paciente, mas é o paciente que tem que ser mais criativo ainda, né? Ó, a gente está lá para ajudar. A criatividade acho que tem que vir de ambos, né? Mas o paciente precisa fazer o papel dele, né? É, é, Se o paciente não fizer o papel dele, não adianta a gente fazer absolutamente nada, porque eu faço atividade física, vai me ajudar, mas não vai ajudar o paciente, né? Então é ele que tem que ser ativo. Então por isso que a gente diz, a atividade física do paciente é essencial. Aí entra a atitude do paciente. Sim, Então, se a atitude do paciente é positiva ou negativa, né? Então, a gente tem um problema com pacientes, às vezes, que têm uma atitude negativa, né? É, é, e essa atitude negativa do paciente, quer dizer, aquele paciente que quando você propõe as coisas, ele fala, não vai dar certo, eu já fiz isso, não vai funcionar. Tudo que eu faço, nem me fala disso porque não vou nem tentar, né? Isso é um problema. Na verdade, isso é um prejuízo muito grande para o paciente. Essa atitude dele prejudica muito ele. É culpa dele estar nessa atitude negativa? Então, assim, na verdade, essa atitude negativa que ele está tendo é pelas experiências passadas que ele passou. E muitos dos pacientes que têm essa atitude negativa, eles nem percebem que eles têm essa atitude negativa e essa forma como eles reagem só prejudica mais ainda o trabalho deles, o tratamento deles, né? Então, nessas situações, às vezes a gente precisa tentar dar uma ajudada. Muitas vezes a gente não consegue, né? Mas, por exemplo, uma coisa que pode ajudar em situações dessas é fazer uma terapia cognitiva. Terapia cognitiva, o que ela vai fazer? Ela vai tentar demonstrar para o paciente que algumas atitudes que ele está assumindo e que ele não está percebendo estão sendo maléficas para ele, estão sendo contraproducentes. Isso, mas a terapia cognitiva vai mostrar isso para ele. E quem sabe ele mudando essa atitude vai mudar toda a história de vida da fibromialgia dele. Mas, assim, a grande dificuldade de tratamento de pacientes com fibromialgia é quando eles têm essa atitude negativa. E realmente é uma situação muito complicada, né? Então, a gente tenta mostrar, às vezes a gente consegue, às vezes a gente não consegue, mas a gente faz o que dá para fazer o máximo que a gente pode. E quando o paciente aceita fazer essa terapia cognitiva, isso ajuda bastante, né? Mas a atitude do paciente é essencial para que o tratamento dê certo. E o acompanhamento também. A cada consulta, eu acho que a gente vai conquistando alguma coisa a mais no paciente, né? Convencendo de alguma coisa a mais. Aí você dá uma melhoradinha na dor com o remédio. Aí você fala, e agora? Vamos tentar fazer um exercício? Vamos tentar, vamos, né? Porque a gente faz também, né? E a gente sabe, o benefício para quem não tem dor já é imenso, mais ainda, né? Então, cada vez que o paciente vem, eu acho que a gente, pelo menos eu sinto isso no meu consultório. Você aborda com mais intensidade a questão do sono, você aborda com mais intensidade a questão dos relacionamentos, com mais intensidade a questão das parcerias com a família. Cada hora que o paciente vem, você consegue dar um enfoque em um tema, porque muitas vezes você não consegue na primeira consulta, na segunda consulta, porque é muito amplo e muita coisa também para ele absorver. Eu vi um estudo uma vez que falava assim que tudo que você fala na consulta, o paciente absorve menos de 30%. Por isso que após consulta é importante. Então tá escrito no papel para ele chegar em casa, ele ler as referências, tá escrito, aí o paciente vem de novo, muitas vezes vem tomando o remédio errado e tá escrito na receita de uma forma, então a gente checar, o remédio não tá dando certo. Sim, não tá dando certo, mas na verdade ele tá tomando errado.
Isso acontece com muita frequência, né? Então, a gente vai dando pequenos ajustes de relacionamento com o paciente para todos da reumatologia, em especial o assunto que a gente está falando hoje, que é a fibromialgia, é de extrema necessidade. Cada hora abordar um assunto, relacionamento com os parceiros, com as parcerias, com relação sexual. Eu acho que é importante também a gente Tá abordar, bom. porque quem tem dor, geralmente tem outras áreas da sua vida que estão acometidas, né? O lazer, né? A relação com os filhos, tudo isso a gente vai tentando, que vai se transformar em quê? Vai resultar na melhora da qualidade de vida. Sim, então, o paciente, quando vem a primeira vez, às vezes ele está tão transtornado, às vezes ele nem lembra o que ele falou para a gente a primeira vez que ele veio, né? Ele está tão transtornado que às vezes você tem que tentar acalmar ele e falar, olha, vamos devagarzinho, né? E cada vez ver um aspecto, né? Você não vai resolver tudo na primeira consulta, na segunda, na terceira, vai resolver ao longo do Não. tratamento, né? Então, agora sim, é importante ver todos os aspectos, né? Todos os aspectos, como é que está com a família, como é que está a parte sexual, como está a parte de lazer, como é que está no trabalho. Sim, E na hora que você prescreve os medicamentos, também isso é importante, né? Muitos dos medicamentos que a gente prescreve, por exemplo, influenciam a libido, influenciam, por exemplo, dão um aumento de peso. Eu sim. acho que tudo isso tem que explicar para o paciente e tem que ver o quanto isso está afetando, né? Às vezes tem alguns colegas que nem se preocupam com isso. Eu acho que tudo isso é importante. A gente tem que entender. Às vezes não adianta eu tentar diminuir a dor se outros aspectos da vida estão muito piores com os medicamentos que eu estou utilizando. Então, o paciente com fibromialgia é um todo. E ele sofre em vários aspectos da vida e todos eles têm que ser levados em consideração. Às vezes, a dor nem é o principal problema. Eu tinha um paciente com fibromialgia que o principal problema dele era o colo irritável. O médico perceber qual é o aspecto da fibromialgia que está mais impactando a qualidade de vida dele. E esse aspecto tem que ser o primeiro a ser tratado. Depois a gente vai pegando os demais aspectos, mas é importante entender do paciente o que está pegando, o que tá causando o grande sofrimento nesse momento, né? Isso. E vamos aprofundar um pouquinho na questão do sono não reparador, do sono do paciente, porque é uma questão que a maioria, quase 100% dos pacientes, eles têm acometido, né? Só que hoje também, com a vida que a gente tem, com a exposição de tela, com o celular do lado da cama, tudo isso está interferindo no nosso relaxamento para ter uma boa qualidade de sono. Então, muitas vezes, apesar da fibromialgia ter a característica dele ter um sono não reparador, mas a gente atrapalha mais o nosso sono com todas essas influências externas que a gente tem, vai permitindo, né? É um filho que nasceu, é o celular do lado da cama, é o marido que ronca. É isso. Então, primeira coisa assim, tem paciente com fibromialgia que nem percebe que tem um sono ruim, só percebe isso quando você começa a perguntar na consulta. Então, já é o primeiro passo, né? Será que teu sono é bom ou ruim? Então, antes de tratar o sono não reparador, ele precisa saber que ele tem um sono não reparador. E muitas vezes ele tem uma fadiga importante por causa disso. Então, a partir do momento que ele sabe que tem um sono não reparador, ele já vem com essa queixa, qual é o próximo passo? Também ver se ele tem algum distúrbio de sono específico, apneia do sono, síndrome dos movimentos involuntários dos membros inferiores. Então, tem que afastar esse tipo de doenças para você tratar o distúrbio de sono propriamente dito, que tem a ver com a fibromialgia. Aí, o que é importante? Uma coisa que é importantíssima é a higiene do sono, né? Então, a higiene do sono é você dormir num quarto calmo, escuro, sem barulho, e que o quarto seja usado só para dormir ou para relação sexual, que em teoria tem a TV no quarto, e que você não deite na cama, pegue o É, celular e fique mexendo com o celular ou com um tablet, porque isso vai acabar atrapalhando o teu sono, ou que você não tenha uma refeição pesada antes de dormir, ou você não tome um estimulante como café antes de deitar. Então, é extremamente importante a higiene do sono, e que você vai deitar numa hora adequada,
todo dia para dormir e tal. Então, se você não tiver higiene do sono, não tem nem como começar a ter uma melhora do sono. Em alguns casos, o teu médico tem que prescrever alguma medicação para ajudar também nesse sono, tá? Mas é importantíssimo que o paciente com fibromialgia tenha um sono reparador. Por quê? Porque os trabalhos demonstram que o sono não reparador pode piorar o quadro de dor. Tem estudos experimentais que você privando as pessoas que não têm fibromialgia de ficarem sem dormir, você desenvolve um quadro parecido, realmente importante para a dor também. E é importante para o próximo dia para ele estar bem, porque a própria fibromialgia da fadiga. Se ele não dorme bem de noite, vai estar mais fadigado, mais cansado ainda. O cansaço piora a parte cognitiva, piora a memória, piora o raciocínio. Então, tudo isso vira um ciclo vicioso. Então, a gente tem que cuidar do sono também. Tem que cuidar de todos os aspectos da fibromialgia. Porque se não cuidar, eles se impactam no tratamento de modo geral, né? E aí vai um crescente de prescrição medicamentosa e um crescente de efeitos colaterais. Efeitos colaterais e dificuldades, e aí alguns medicamentos dão mais fadiga, mais cansaço, às vezes ele não consegue ter atividade física porque o remédio está atrapalhando, ele começa a ganhar peso, atrapalha a parte da libido. Então, quanto menos remédio a gente puder dar, melhor. E Mas cabe ao custo paciente também, né? fazer as outras atividades, E custo né? também, porque muitas vezes o paciente É, o, aceita gastar um dinheiro comprando uma medicação, mas não aceita pagar um Pilates. O preço é, do remédio é tolerável a gente gastar, mas com essas coisas de terapia psicológica, com um exercício, você tem que economizar. Então, eu sempre mostro que no custo-benefício, isso também vai impactar no financeiro. E também falar do exercício, de horário, né? Muitas pessoas que fazem exercício ao final do dia ou de noite por falta de tempo, acabam também ficando mais excitados e não conseguem relaxar para dormir. Então, também tem que ver a questão do da horário de individualidade, exercício. né? O exercício é melhor ser feito de manhã ou de tarde, não próximo ao horário de dormir, porque ele vai aumentar muito a excitabilidade da pessoa e vai atrapalhar no sono. Então, isso é uma outra coisa que a gente fala. Caminhar simplesmente, no outro dia eles podem fazer uma atividade aeróbica mais importante, no outro musculação, mas importante é que eles se mexam diariamente em algum tipo de exercício. O segredo aí é se mexer, fazer atividade física. É o principal do tratamento, isso sem dúvida nenhuma. Uhum. É. Falando em medicação, além dos antidepressivos, quando tem muitas. Hoje a gente está vendo as possibilidades de usar cannabis, o paciente sempre chega com uma novidade. Como é que a gente vai lidar com esse paciente? Porque eu acho que tem uma necessidade do paciente assim, olha, saiu uma medicação que agora é a solução. Na minha opinião, não tem Então, mágica. vamos Tem falar do individualidade. cannabis. Vamos falar do cannabis, né? Então, eu vou falar uma coisinha para vocês. Tem os opioides, são os derivados de morfina, né? Os derivados de morfina ficaram congelados por muito tempo e de repente virou modismo usar os derivados de morfina. E eu entrei nesse modismo, eu era um entusiasta muito grande, eu usava bastante derivados de morfina, e hoje em dia a gente sabe que Acho que travou, né? né? Drogas ilícitas, né? Então, todos esses modismos são muito perigosos. Vamos falar do cannabis. O cannabis talvez vai ter um papel no tratamento da fibromialgia, mas hoje a gente ainda não sabe qual é esse papel. Por quê? Porque os trabalhos que tem de cannabis na fibromialgia, por enquanto, não mostram uma grande eficácia no tratamento da fibromialgia. Isso
Eu uso cannabis para tratamento da fibromialgia? Não é. Eu uso em algumas situações. Não é, não acho que é droga de escolha, não acho que é suprassumo. Pode ser que no futuro mude a percepção disso, mas hoje a gente não tem fracas, tá? Não deve ser utilizado, não. Eu acho que assim, algumas situações, quando você já tentou vários medicamentos e não funcionaram, custa usar o cannabis, mas tem que entender que o cannabis é como qualquer outro medicamento, tem seus efeitos colaterais. Tem trabalho, inclusive, mostrando que ele traz mais efeitos colaterais que alguns dos medicamentos que são usados na fibromialgia. Então, não é que é um medicamento isento de efeitos colaterais. Isso que é importante que vocês entendam. Às vezes tem mais efeitos colaterais do que aqueles medicamentos que a gente já está utilizando na fibromialgia. A gente tem que entender que remédio é remédio, né? Existe uma diferença grande entre o que é terapêutico e o que passa a ser nocivo, né? Eu acho que é muito interessante e serve para qualquer medicação. Se eu usar um excesso de anti-inflamatório, vai complicar. Você usar o excesso de analgésico, vai complicar. Tudo tem efeito colateral. E existe também a individualidade. A gente, com essa percepção e com esse espectro amplo, cada paciente vai responder de uma forma. De repente, você vai encontrar uma pessoa que super respondeu bem a um antidepressivo. E deixar claro também, acho que quando a gente fala de antidepressivo, nós não estamos falando que todos os antidepressivos servem para a fibromialgia, né? Porque tem aqueles que têm uma ação melhor para a ansiedade, tem outros que são melhor para a depressão, para o humor. Então, também, tem outros que são melhores para a dor, né? Alguns antidepressivos até já tem em bula a fibromialgia. Por quê? Porque eles são melhores, com mais ação na dor. Então, não é porque é da classe dos antidepressivos que serve. E eu acho que isso vai servir para tudo, né? Para anti-inflamatório, para analgésico, para cannabis. Cada paciente vai responder de uma forma. E, às vezes, o que é bom para um e uma experiência boa, para outro pode não servir. Não é isso? Sim, então, assim, o paciente com fibromialgia, ele tem uma particularidade. Existe uma coisa chamada efeito nocebo. Efeito nocebo é quando a pessoa tem efeito colateral com placebo. Então, o paciente com fibromialgia, por causa dos mecanismos envolvidos no quadro de dor e tudo isso, ele tem mais, é uma realidade, ele tem mais efeitos colaterais que a população normal com a medicação. Então, a gente, para começar, quando a gente vai prescrever, a gente prescreve com mais cuidado, começa com doses menores e vai aumentando aos pouquinhos. Agora, sim, existe a individualidade do paciente. Tem paciente que metaboliza mais rápido, tem paciente que metaboliza mais lentamente, tem paciente que tem, às vezes, deficiência de determinadas enzimas que degradam a droga. Então, tem pacientes que às vezes você tem que usar uma dose bem pequenininha que ele já responde. Tem pacientes que é metabolizador que assim elimina rapidamente a medicação. Você precisa usar doses grandes, às vezes você não tem feito nenhuma resposta, né? Então, assim, é uma arte dar remédio para o paciente com fibromialgia e você tem que individualizar muito. E às vezes você prescreve nada resposta terapêutica e a resposta é outra. Às vezes você prescreve um remédio com medo do que vai dar de reação no paciente e você fica surpreso quando o remédio caiu como uma luva no paciente. Então, e Ou tudo doses isso, pequenas sabe, tiveram eu deixo efeitos muito colaterais. claro, mas eu deixo tudo isso muito claro para o paciente com fibromialgia, para ele entender também que eu não tenho bola de cristal, eu não sei exatamente como é que ele vai reagir à medicação, que eu estou aqui para tentar ajudar ele. Assim, a gente vai fazer o máximo. Talvez eu não vou acertar de cara, mas uma hora a gente vai acertar na medicação dele, tá? É, é, e assim, Criou aqui um perfil interessante. Fibromialgia fitness. Já gostei. Vou seguir. Né? Já entendeu o que a fibromialgia precisa, não é, é? sim, sim. Então, mas é isso, né? Então, assim, não existe no tratamento da fibromialgia. Cada paciente tem o seu problema, cada paciente tem a sua capacidade de fazer atividade física, cada paciente tem o seu sofrimento, cada paciente responde ao medicamento, tem que ser muito individualizado, né? E o médico precisa entender exatamente o que está acontecendo com o paciente, entender
problemas que ele está passando, saber todas as medicações que ele já tomou, como ele reagiu às medicações. Às vezes, uma determinada medicação que ele achou que não tinha funcionado, não funcionou porque prescreveram uma dose muito baixa. Se você prescrever uma dose melhor, vai Sim, funcionar. Às vezes, iniciaram com uma dose muito alta a medicação e já teve efeito colateral. Talvez, se você começar com uma já dose mais teve. baixa, vai funcionar. Tem alguns medicamentos, por exemplo, alguns medicamentos que você tem que prescrever 3 horas antes dele deitar, porque senão no outro dia ele acorda sonado. Mas teve paciente meu que eu prescrevi às 14 horas para poder ele acordar bem no outro Sim, dia. Então, é uma coisa muito individual, né? E tem que sentir, tem que estar com o paciente dessa forma, conforme a resposta dele, você vai sentindo essa resposta e você vai tratando. sim. Cada paciente é um mundo, né? E cada paciente é uma história. Às vezes me perguntam assim: você não fica entediada de falar todo dia a mesma coisa? Eu falei: não, porque cada um que entra ali é um mundo diferente, né? Na verdade, a gente Exatamente. mais aprende com eles do que a gente ensina, né? Cada Sim, história a gente aprende um pouquinho e vai usar com o próximo, né? Porque são exatamente. individualidades extremamente importantes. A gente Exatamente. falou a gente falou do acolhimento, a gente falou da família, a gente falou de entrar em grupos de associações ou grupos de pacientes para tentar entender melhor esse contexto, mas tem uma situação que é também muito importante para o paciente. E assim, dá trabalho ele ficar explicando tudo o tempo todo, né? Ficar se justificando tudo o tempo todo, que é no trabalho. Comportar no trabalho, explicar e como é que a gente ajuda esse paciente, porque eu penso que se você está bem, você tem também estar bem para o lazer, para a convivência, para brincar com seu filho e para trabalhar. Claro que não vamos falar de que a realidade de todo mundo vai ser igual, mas assim, o trabalhar é uma questão de saúde, né? O ter lazer é uma questão de saúde. Então, como é que a gente orienta o paciente com seu gestor, com seu chefe? Como é que ele se posiciona? Sem ser uma vítima e acaba sendo prejudicado, mandado embora por causa disso. Então, a relação da fibromialgia com o trabalho é uma relação que existe até conflito de ideias dentro da medicina e da sociedade, né? Então, existem alguns grupos tentando transformar a doença a fibromialgia em doença ocupacional, uma doença que tenha que ser afastado do trabalho. O que eu diria é o seguinte, a doença em si, se a gente for pensar na doença chamada fibromialgia, afastar de modo geral o paciente do trabalho é contraproducente. O paciente com fibromialgia, enquanto ele se sente produtivo e consegue trabalhar, ele está melhor. Isso não quer dizer que não exista situações onde isso infelizmente aconteça, tá? E haja necessidade. Então, na verdade, não é a doença que afasta o paciente ou não do seu trabalho, mas a situação que o paciente se encontra, como em qualquer outra doença, né? Você tem artrite reumatoide, tem atividade, está com deformidade, não consegue trabalhar, está numa situação que não consegue trabalhar. A mesma coisa para a fibromialgia. A fibromialgia, em geral, a pessoa teria condições de trabalhar e seria até boa para ela. A gente tem trabalhos mostrando que o paciente com fibromialgia, quando é afastado do trabalho e não está sendo produtivo, só piora o quadro dele. Da mesma forma, quando ele se isola do ambiente familiar, do ambiente social, só piora o quadro dele. Então, um dos objetivos do tratamento da fibromialgia é a gente tentar transformar esse paciente em produtivo, fazer, se ele está afastado do trabalho, e fazer com que ele volte gradativamente ao trabalho. Só, desculpa, só que para isso a gente também precisa de compreensão do gestor. Então, eu acho que assim, muitas vezes o paciente com fibromialgia tem que explicar para o gestor, eu sofro de fibromialgia, eu tenho determinadas dificuldades, talvez eu precise de uma readaptação do meu trabalho, talvez redução de horas de trabalho, ou talvez mudança de perfil de trabalho para que eu possa desenvolver o meu trabalho adequadamente. Né? Então, tudo tem que ser conversado, né? Às vezes pode até ter uma conversa entre o médico e o gestor do trabalho, né? Mas é importante, assim, quanto mais produtivo esse paciente estiver, melhor para o tratamento dele, tá? Isso é uma mensagem que eu gosto de deixar. Isso não quer dizer que não existam situações em que realmente ele tenha que ser afastado, mas
quanto menor for essas situações, melhor para o paciente. Toda vez que ele é afastado, em geral, ele piora e para voltar é muito mais difícil. Isso é importante que tenham em mente em relação à fibromialgia. Nem, O nem, 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 importante nem, nem que ele tá, persista, nem que ele persista no trabalho algumas horas por dia, é importante que ele faça alguma coisa produtiva do que se afastar totalmente, né? Então, tem que ter conversa com o gestor nessas situações quando ele está com dificuldade no trabalho. tem tantos programas de qualidade dentro da empresa, de repente ele até vai ser um aí que vai montar um programa de qualidade de vida dentro da sua própria empresa, né? Usando a criatividade A aí. experiência dele, ele pode passar para os demais e tentar trazer a experiência de vida dele, né? Sem dúvida. E ele vai se sentir bem só de fazer isso, né? Uhum. Exatamente. Dentro dessas questões não medicamentosas, o que o senhor acha que muitos pacientes perguntam? E a alimentação? Eu faço o quê? Eu já tenho a minha resposta super pronta quando me perguntam isso. Mas e a alimentação? Eu devo evitar alguma coisa? O que eu devo? Alguma coisa influencia? Como é que é essa questão alimentar? Então, a questão alimentar ainda é uma questão controversa, né? É, assim, nessa parte alimentar eu não interfiro muito, né? O que eu acho, assim, eu acho que quanto mais saudável, melhor, né? É, é, talvez, sei lá, já houve teorias que talvez de dietas com glúten poderiam interferir na fibromialgia. Aí tem estudos em relação à flora intestinal e dor. Então, assim, tem muita teoria. Eu não sei se na prática, do meu ponto de vista, eu não mexo muito nisso, né? Agora sim, eu acho que quanto mais saudável, evitar estimulantes, evitar abusos com álcool, tudo isso, tentar comer de uma forma moderada, evitar ganho de peso ponderal, quanto mais saudável a alimentação, melhor, isso sem dúvida nenhuma. Tá? E tem Agora, não. coisas que servem para tudo, né? Então, assim, hábitos de vida, seja alimentares, atividade física e gestão de gerenciamento de estresse, isso vai servir para todos. Não é para a fibromialgia, serve para artrite reumatoide, serve para uma pessoa que não tem nenhuma patologia. Então, assim, o que eu perguntei da alimentação é porque, assim, uma queixa constante no consultório é a constipação, né? Então, assim, às vezes a gente tem a comissão de educação multiprofissional dentro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que nos dá um super apoio aqui no reumatologista, porque essas coisas também interferem no dia a dia do paciente. Então, assim, procurar outros profissionais de saúde, eu acho a nutrição e a psicologia são duas coisas que a gente devia andar a tiracolo, para a gente aprender, porque a gente não sabe, né? E muitas vezes a gente tem uma função intestinal, os remédios também interferem, né? Os Muitas vezes remédios também uns dão causam constipação, outros prisão de não. ventre. E quando você modifica essas questões, você até se estimula a fazer outras coisas que estimulam sua saúde, né? Que promovem saúde ao invés de Sim. concorrer com sua saúde, né? Sim, sem dúvida. Não, vamos dizer, você falou da obstipação, né? Então, alguns desses pacientes também têm um colo irritável, que pode dar obstipação, pode dar diarreia, pode dar dor abdominal, né? Então, e às vezes o medicamento que você dá piora a obstipação. Aí você troca uma fibromialgia por uma prisão de ventre, por uma obstipação. Então, você não quer uma coisa dessa. Então, prescrever lá fibras também é importante. Então, diminuir a quantidade de remédios quando estão trazendo efeitos colaterais também é importante. Então, assim, na verdade, assim, é tudo uma coisa só. Ver o É tudo paciente de coisa só. fibromialgia como um todo. Exatamente. Não é uma dor, não é um distúrbio de sono, mas é em vários aspectos e que a gente está tentando ajudá-lo a resolver esses aspectos paulatinamente, né? Quanto mais a gente conseguir ajudar, melhor vai ser a qualidade de vida dele. Quer dizer, quanto mais a gente conseguir ajudar ele a se ajudar, que essa aqui é a realidade, mais a gente vai conseguir reinseri-lo numa qualidade de vida boa e que ele evolua bem com o tratamento da fibromialgia.
eu acho que a gente está chegando ao final do nosso tempo aqui. Tenho medo de nos cortarem aqui sem dar o tchau oficial. A última pergunta que eu tenho para o senhor é: quando eu quando eu não vejo uma luz na fim do túnel, o que fazer? Quando eu estou no desespero, o que é que eu tenho que fazer? Então, quando o paciente está no desespero, eu acho que ele tem que conversar, conversar bastante, procurar ajuda. Então, assim, esse paciente provavelmente está muito deprimido, às vezes está pensando até em fazer besteira. Eu acho que nessas situações, o reumatologista sozinho não vai resolver, né? De uma ajuda de um psiquiatra, de um psicólogo. E assim, a gente vai ter que mostrar, talvez às vezes, até através de exemplo, até através de tentar inserir em um grupo de pacientes que outras pessoas já estiveram no fim, nessa situação e hoje em dia elas já estão dentro do túnel com luz, né? Então, através de exemplos de outros pacientes, em grupos de apoio, melhora do quadro emocional com a ajuda do psiquiatra. Então, assim, não vai ser na primeira consulta que você vai resolver isso, mas você vai tentar começar a encaminhar esse paciente para que aos pouquinhos ele comece a ver essa luz no fim do túnel. Eu acho que muitos pacientes têm esse desespero porque já passaram por Estou tantos cansada. profissionais que, pelo contrário, a atitude desses profissionais simplesmente sedimenta que eles não têm uma luz no fim do túnel. Cabe a nós mudar essa atitude e mostrar para eles que não é nada disso, né? Não é nada disso. Agora sim, às vezes a atitude ciente é que está ajudando a piorar essa situação. Então, cabe a nós também tentar mostrar isso para os pacientes. Às vezes eu tento mostrar isso para os pacientes. Às vezes já tive paciente que chegou agressivo no consultório, me atacando sem motivo nenhum. Eu tento mostrar para eles, olha, por que você está me atacando? Eu não fiz nada. Quer dizer, às vezes não Estou aqui com percebe, você, né? Tô aqui. eles não percebem isso, né? Quer dizer, não é a situação da vida deles que deixou eles nessa situação. E a partir do momento que eles entendem que o que eles estão agindo e atuando está só atrapalhando a melhora deles, eles mudam de atitude, né? Eles Uhum. percebem que... Eu tinha uma paciente, por exemplo, que toda vez que entrava em crise, deitava na cama e ficava uma semana deitada. Eu chegava para ela e falava, olha, não sei se você lembra da última vez, mas a última vez que você ficou uma semana deitado, você só piorou. Ah, não, mas eu vou ficar deitado, que eu preciso ficar deitado para melhorar, eu preciso ficar deitado. Depois de uma semana, ela chegava para mim e falava: olha, realmente você tinha razão. Fiquei uma semana deitada, só piorei. Então, isso é uma forma de mostrar É. que uma atitude idiota, uma atitude assim pequena, quer dizer, frente foi muito prejudicial para a paciente. Ela não percebeu que ela estava trabalhando contra ela. Uhum. E mostrar paulatinamente, né? Com pequenas atitudes, e vamos lá, e vamos conseguir, vamos tentar, né? Uhum. Esclarecendo, mostrando. Eu acho que as comparações também de outras épocas. Ó, lembra quando você fez isso, quando você estava assim, como o senhor está falando, também mostra tanto para pior quanto para melhor, Exatamente. né? E levou umas 3 ou 4 crises para chegar à conclusão de cara que ela precisava se mexer. Então, É, às vezes, demora para o paciente mudar de atitude. e eu acho que isso é cultural também, porque se você for ver novela de época que tem médico, tudo ele mandava fazer repouso. Então, tudo era um repouso. E Sim, hoje em dia, os pacientes que estão lá na geração de 70 anos não tinham essa informação que a gente passa hoje e essa informação sobre a importância da funcionalidade da musculatura, né? Então, hoje não, eu falo para meus pacientes, a gente da nossa geração, os mais novos, a gente tem obrigação de chegar melhor, de envelhecer melhor, né? Por quê? Porque nós temos é, o conhecimento na nossa mão. Eu não me importo, por exemplo, o paciente ficar pesquisando no Google, desde que ele não desespere, para a gente conversar sobre as coisas, conversar sobre as alternativas, né? E eles se sim. informarem de várias formas. E eu falo para o paciente, você tem alguma dúvida? Me liga, a gente conversa e é melhor você não ficar com minhoca na cabeça. Agora, isso que você falou que é cultural, é verdade, né? Então, antigamente, o paciente tinha dor, ele fazia repouso. Hoje, a gente sabe que fazer repouso só atrapalha a recuperação. A pessoa tem que se mexer, lógico, não vai se mexer com a mesma intensidade do que quando estava sem dor, mas a gente não abole a atividade física que a gente faz
a não ser numa situação extrema, porque a recuperação depois é muito pior. Então, o Uhum. segredo é mexer-se constantemente, E nunca parar adaptar. de se mexer. E É, adaptar. Adaptar aos sintomas, adaptar à dor, adaptar ao estilo de vida. É sempre uma adaptação. exatamente. Bom, acho que a gente vai ter que terminar. Eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade. Eu já tinha assistido outras lives com o senhor e, assim, tinha ficado encantada com sua forma de falar. Quando surgiu a ideia dessa live, foi o primeiro nome que veio à nossa mente, porque eu gosto muito da forma tranquila que o senhor fala e que o senhor passa para os pacientes descomplicada. Porque o que a gente tem que passar para o paciente é isso: descomplicar o que já está complicado na vida deles. E eu, em nome da sociedade, que eu estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Reumatologia, queria agradecer imensamente o senhor ter aceitado o convite e nos ajudado nessa noite, que eu acho que foi muito boa e muito produtiva. A live vai ficar gravada. Quem quiser pode acessar, reassistir. E oportunamente o senhor vai estar aqui com a gente de novo. Se Deus quiser, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. É um assunto que eu gosto de falar bastante. Espero que eu tenha ajudado algumas pessoas que assistiram. A gente está aqui para tentar ajudar. E estamos à disposição aí para as outras oportunidades. Mas é um assunto fascinante. É uma doença que eu estudo desde que eu me formei como reumatologista. Foi tema do meu doutorado. Então, o que a gente puder fazer para E ajudar. eu acho que nessa nova situação do mundo, o que a gente pode contribuir a mais é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? As pessoas começarem a pensar e até assim, muitas vezes pode não ser o familiar que está aqui hoje que vai falar, olha, eu tenho que compreender, eu posso ajudar, eu posso estimular, eu posso chamar meu companheiro, minha companheira para fazer uma atividade física ao ar livre, né? Isso vai ajudar em vários aspectos. Então, foi bastante produtivo. Muito obrigada, viu? Obrigado você pelo convite. Foi um prazer. Essa noite foi um prazer e até a próxima, Cláudia. Até. E- Boa Tá? noite. Boa Boa noite. noite, um beijo aí. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.